Biden versus Trump. Quem vai ganhar a eleição e como isso pode interferir no seu pleito imigratório? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio Henrique Scler. Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é trazer os casos concretos do nosso escritório, mostrar um mundo real da imigração, em outras palavras, humanizar o pleito imigratório. Se você tem interesse no tema imigratório, se você pensa em morar nos Estados Unidos em algum momento, compartilha, segue o nosso canal, ativa o sininho, curte e envia para mais amigos para que a gente possa ser visto por mais pessoas e mais pessoas tenham conhecimento. O YouTube hoje em dia não está mais entregando como ele entregava, então é muito importante que vocês nos ajudem com isso. A gente faz um esforço muito grande aqui, a gente estuda muito tema para manter vocês informados. Caros, eleição está chegando, em novembro desse ano a gente vai ter eleição, provavelmente a disputa vai ficar entre o Donald Trump e o Biden, ninguém sabe quem vai ganhar, mas há um rumor muito forte, né, Henrique, de que o Biden não vai ganhar dessa vez a eleição. E assim, é um tema quente, vem sendo assunto nas nossas reuniões no comercial, os clientes preocupados, será que vale a pena, será que é o momento de eu começar meu pleito migratório, se o Trump ganhar, o que vai acontecer, se o Biden ganhar, o que vai acontecer, tem argumentos para os dois lados, mas, pelo menos nas pesquisas, né, o Trump está na frente, sem dúvida. O que você está achando dessas pesquisas? Vai Trump ou Biden? Eu acho que vai dar o Donald Trump, mas é muito difícil alguém com a máquina pública, com o poder do dinheiro na mão, perder uma eleição. Mas isso já aconteceu recentemente no Brasil. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive, e fica com a gente até o final, porque a gente vai tentar mostrar para você se isso vai ou não interferir. Interfere no pleito imigratório? Não interfere no pleito imigratório? Porque eu posso dizer que eu e o Henrique conseguimos os nossos green cards na época do Donald Trump e a gente vai trazer um pouco dessa experiência, né, meu caro? Sim, com certeza. O curioso é que o Trump também perdeu na reeleição, né? Era uma candidatura de reeleição. Foi uma época do Covid, um pouco mais complexa. Eu acho muito interessante esse assunto, porque a gente tem que dividir os políticos no discurso externo, isso serve para os dois lados, tá, gente? A gente quer tentar ser o mais pragmático aqui possível e mostrar os resultados objetivos, não entrar no mérito republicano, democrata, que não é esse o objetivo do vídeo. De ambos os lados, a gente vê um discurso externo, tem um candidato, que é o Biden, que tem um discurso teoricamente mais favorável aos imigrantes, e a gente está vendo que nos últimos dias, nas últimas semanas, os atos não estão indo nessa direção. Em contrapartida, o Trump tem um discurso também externo contra os imigrantes, fechamento de fronteira, muro e tudo mais. E na prática não foi assim que a gente viu no primeiro mandato dele, né? Eu acho que o governo Biden, se a gente pega os últimos 3 anos e meio, vamos separar um pouco. Primeiro, os primeiros 3 anos, na minha opinião, foi uma administração favorável para os imigrantes. A gente viu um período de investimento nas agências, na agência da USCIS, período de processamento de visto, de resposta de 140, que a gente nunca tinha visto na história da migração. A gente teve casos sem Premium Processing e 140 aprovado em 10 dias. Quando a gente recebeu essa notificação, a gente achou até que era algum erro do sistema. Quando chegou a Approval Notice, era de fato ali uma aprovação em 10 dias. E não foi um fato isolado, foram algumas, né? 60, 90, 100, 120 dias. Gente, isso pro mundo imigratório é incrível. É incrível, é muito rápido, né? Em contrapartida, os últimos 6 meses do governo têm deixado a gente com o pé atrás. Fronteiras fechadas recentemente, né, cara? Em relação aos 140, minha opinião também, está surgindo uma tendência desse prazo começar a ser um pouco maior. Por um motivo ou por outro, a gente está começando a ver clientes nossos com 6 meses, 7 meses, sem resposta ainda dos 140. Até na RFE, que tinha um processo, uma dinâmica de resposta boa também. O que está acontecendo, na minha opinião? O Biden tem focado muito no programa de asilo, a agência como um todo, é um número limitado de agentes, ou seja, foca de um lado, sobrecarrega do outro, né? Faz todo sentido o que você está dizendo. Talvez ele esteja pegando agentes que estariam judicados ou teriam determinados para julgar um certo tema, levando para outro tema. E agora, muito interessante, né? Esse fechamento da fronteira. O que muda? O cara que entrou, por exemplo, sem inspeção e se entregou. O que muda agora com relação a antes? O que você pode deixar de recado aí para quem pensa em fazer essa loucura, viu, gente? Isso é uma loucura, tá? Não façam isso. Não tem estratégia para isso. Não tem como você se legalizar nesse sentido, muito dificilmente você vai conseguir, que não seja um casamento, né? Existem alguns casos de perdão. Primeiro, em relação ao programa de asilo, eu acredito fielmente que é um programa muito importante, uma proposta muito interessante dos Estados Unidos como Estado. Existem países que realmente faz sentido a pessoa fugir e tentar fazer essa aplicação nos Estados
Unidos, principalmente quando tem uma perseguição estatal, por exemplo, por questões religiosas, por questões políticas, ou até opção sexual. Existem países no mundo que, se você for homossexual, você tem duas opções, ou você foge ou você morre. Não existe outra alternativa, e é daí que surge o programa de asilo. Aí vai aparecer um brasileiro, a minha cidade é muito perigosa, o meu vizinho foi assaltado, o policial militar me pediu propina, ou então o policial militar está sendo perseguido por um traficante. A gente pode falar de violência, a gente conhece o Brasil, nós somos brasileiros, a gente sabe que a violência é uma realidade, mas isso por si só não é uma justificativa, né? Bem ou mal, certo ou errado, funcionando ou não, o Brasil ainda é um país democrático, então você ainda tem um Ministério Público, você ainda tem a Polícia Administrativa e por aí vai. Então isso acaba perdendo um pouco os argumentos para quem busca o asilo como uma opção, né? O asilo não é uma estratégia, então a gente tem sido buscado por pessoas que tiveram um desentendimento entre vizinhos, policiais militares. Olha, eu trabalhei na UPP. Olha, isso por si só não leva a um caso forte de asilo, tá? Provavelmente o caso vai ser negado depois de alguns anos e você vai ficar sem status. Então, eu nem quero entrar muito nessa fase de asilo, não quero ser contra o asilo, a gente sabe que tem muita gente fazendo, também não é a ideia causar medo, a ideia aqui é informar e conversar sobre o tema. A gente entrou no tema porque o fechamento das fronteiras é exatamente isso. Você chegava ali na fronteira, declarava que estava sofrendo uma ameaça, declarava que você não tinha uma outra alternativa a não ser entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de uma maneira muito respeitosa, te aceitava, fazia o seu cadastro, você recebia um número de um processo, que era o processo de asilo, com autorização de trabalho, social security e tudo mais. Você podia aguardar em solo americano. O que o Biden fez, fechou essas fronteiras. Hoje, se você chegar por meios de presença física numa fronteira americana, a fronteira está fechada. Os Estados Unidos não vai te aceitar, você não vai poder dar entrada num pedido de asilo ali. É mais ou menos essa alteração. E do ponto de vista político, isso é quente, né? Isso gera diversas discussões. Muito quente, muito quente. O que o Donald Trump pode atrapalhar ou melhorar a vida dos imigrantes, cara? Conta um pouco isso. A gente teve até, eu lembrei agora, um cliente numa reunião com a gente, falou, eu só peço um favor, que o meu pleito seja enviado antes do dia 5 de novembro, né? Exatamente. Óbvio, a gente vai respeitar ali a escolha do cliente, não tem problema nenhum, a gente tem uma equipe estruturada para atender, a gente respeita, mas vamos tentar ser o mais técnico possível aqui. Eu sinceramente acho que não vai mudar nada. O que muda é um pouco do investimento, o direcionamento do investimento numa área ou em outra. O Biden claramente teve uma proposta focada para o asilo, tanto é que aumentou até as taxas, inclusive hoje, se você faz uma aplicação de 840, você paga uma fee de $300 para auxiliar... Tinha me esquecido, é verdade. Para auxiliar o programa de asilo, para vocês verem o tamanho uma crítica enorme. O tamanho da estrutura que está sendo criada e montada para dar conta desses casos de asilo que aumentaram. Em contrapartida, o Trump ele tem um discurso externo contra o imigrante, mas ele tem uma visão que os Estados Unidos é o que é por conta da força do imigrante, da inteligência do estrangeiro e tudo mais. Então, eu acredito que na prática não muda muito. E o Trump, se for mudar algo, o Trump tem uma tendência maior para os EBs. De maneira bem resumida, EB1, profissionais com habilidades extraordinárias, de acordo com o próprio conceito dado pela USCIS, são 10 critérios, a gente precisa preencher 3 desses 10, normalmente para profissionais com uma carreira de primeiro nível, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista acadêmico. Então existem alguns critérios: premiação, artigo publicado, você ter feito parte de comissão organizadora, avaliadora de banca, na verdade, entre outros critérios. O EB2NW é um visto de segunda preferência para pessoas com habilidades excepcionais ou tem grau avançado acadêmico, ensino superior completo, mais 5 anos de experiência profissional progressiva. Pós-formado, ou 3 daqueles 6 critérios. EB1 são 10 critérios, você precisa de 3, os critérios são mais altos. EB2NW, 6 critérios, você precisa de 3. É um degrau a menos, né? Em relação à equivalência das duas aplicações. Eu tenho a sensação de que com o governo Trump, os EBs vão ser privilegiados. Porque você está falando de pessoas qualificadas que impactam diretamente na economia, que têm o objetivo de gerar emprego, compartilhar conhecimento. Então eu tenho quase certeza, pelo menos é a sensação que eu tenho, o Henrique compartilha dela, de que com o governo Trump, os EBs vão ser privilegiados em detrimento da enxurrada de imigrantes que tem vindo nesse momento. Exatamente. 2 pontos em relação a isso que você me lembrou. O primeiro ponto é, não deixe de curtir aqui o nosso canal,
comente, deixe seu like, se inscreva. Fiquei sabendo que mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos em geral do YouTube acabam não curtindo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, porque dessa maneira o YouTube vai entregar nosso vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a informação importante. A segunda é mais ainda, era sobre o aumento de aplicação da EB12, o aumento de aplicação da EB1. E aí, no contexto geral, eu vejo muita gente falando, eleição, tô preocupado se o Trump vai vencer ou não, se é o momento de eu começar o meu caso. E me perguntam, Henrique, qual é o melhor momento? Eu falo, o melhor momento é agora, o melhor momento é ontem. Por quê? Você tem uma fase de construção do caso, a gente faz o envio e tem a fase de processamento. A gente está falando aqui que a gente acredita fielmente que o governo do Trump vai ter uma política favorável aos EBs. É uma projeção que estamos fazendo. Se você começa o seu caso hoje, a decisão dos seus 140 já vai ser, muito provavelmente, em 2025, sob a administração do Trump. Principalmente pegando o início da administração do Trump. Você tem uma chance de, sendo elegível, de ter uma aprovação de maneira rápida. Então, vamos usar isso a seu favor. O início da administração, tanto de um governo quanto de outro, normalmente é bom para a imigração, com altos índices de aprovação, um momento de investimento. Quem estiver assinando hoje vai surfar essa onda. E tem também uma mudança do ano fiscal, né, cara? Nova cota de green card, né, cara? Você acha que vai ficar disponível o ajuste de status? Você acha que tem uma possibilidade? O que você acha disso, cara? A gente briga aí, gente. A gente discute muito sobre esse ponto. Eu acho que não vai ficar disponível. Eu acho que vai, hein? Eu já atrapalho aqui o Henrique, que eu acho que vai ficar disponível. Eu torço muito pra eu estar errado e o Bruno tá certo. A gente vai voltar aqui e falar, Bruno, você acertou, você tá certo, foi na mosca. Eu acho que não, pelo menos não pro ano fiscal 2025 e não pro ajuste de status pra B2NW. Mas vamos ver. Mas enfim, ano fiscal só pra vocês entenderem. Os Estados Unidos tem uma cota, tem um número limitado de green card por ano, que começa no dia 1º de outubro e termina no dia 30 de setembro. Quando o número de aplicações forem maiores que o número de green card disponíveis, existe um retrocesso da data de aplicação. Isso significa, em outras palavras, que você fica impedido de fazer um ajuste de status, de aguardar a decisão final nos Estados Unidos. Por conta do volume de aplicação, o número limitado de cota ficou indisponível. Aí vem aquela discussão. Em 2025, a partir do dia 1º de outubro de 2024, essa cota vai aumentar? Vai diminuir? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Resumindo assim, qual é a sensação que eu tenho, tá? Eu tenho a sensação de que profissionais qualificados sempre vão ser bem-vindos nos Estados Unidos, tá? Se você é um profissional qualificado, você vai ser bem-vindo no governo Biden ou no governo Trump que se aproxima. O que você precisa ter é um bom pleito imigratório, ajuda. Então, é importante você estar pronto para essa jornada imigratória. Pra gente terminar, para você que ficou aqui até o final, quem que você acha que vai privilegiar os EBs, o EB1, o EB2 e os demais? Donald Trump ou Biden? Essa pergunta é pra mim? Pergunta pra você. Eu quero ver o comentário de vocês. Deixa aqui no comentário, Trump ou Biden. Quem vai privilegiar a imigração a partir de 2025? Meu palpite, eu acho que o Donald Trump. Concordo. Mais uma vez, vou pedir para vocês, antes de encerrar, compartilhem, subscreve no canal. A gente cria esse conteúdo com muito carinho para vocês. Nos retribuam isso, subscrevendo, compartilhando com outras pessoas e curtindo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Vamos para a próxima, né? Obrigado, gente. Teremos mais vídeos aí nos próximos dias. Espero que vocês estejam gostando. Estaremos sempre por aqui. Um abraço.